Levando em consideração a queda na arrecadação de impostos, quais serão os impactos na nossa economia depois da pandemia? Quais são as alternativas para recuperar essas perdas? Eu converso com o advogado tributarista e professor universitário, Dr. Carlos Anequino. Dr. Carlos, para iniciar essa conversa, eu gostaria de perguntar sobre os impactos econômicos da pandemia, já que a gente vive essa questão tributária tão delicada. Tá bom, Sérgio, né? Primeiro, obrigado aí, né, pelo convite, né? É bom participar, né? Principalmente esclarecendo nesse momento que a gente está vivendo. Em termos gerais, Sérgio, é, municípios e estados, eles são influenciados diretamente na queda de arrecadação. Vou falar de impostos, tá? Não vou falar dos outros tributos, porque o impacto maior está ocorrendo na arrecadação de impostos. Não está vindo em taxas nem em outras contribuições. O problema todo está quase que 100% focado na perda, na diminuição de arrecadação de impostos. E como é que o município e o Estado sofre isso? Por quê, Sérgio? Além dos impostos próprios, no caso do município, ISS, IPTU, no caso do Estado, ICMS, IPVA, etc., eles também sofrem impacto à medida em que a arrecadação federal também cai. Aí, né, o ouvinte vai, o internauta, espera aí, como é que a perda de arrecadação de tributos federais vai impactar na arrecadação de municípios e estados? Não tem nada a ver? Tem sim, porque um percentual do que a União, né, do que o governo federal arrecada com o imposto de renda, um percentual do que a União, né, o governo federal, arrecada com o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, esse percentual ele é direcionado para um fundo, que é o chamado Fundo de Participação. Então, os estados recebem verbas do Fundo de Participação dos Estados e os municípios recebem verba do Fundo de Participação dos Municípios. Se a arrecadação do imposto de renda cai, vai cair o repasse para o fundo. Se a arrecadação de IPI cai também o repasse para o fundo. Então, veja, a situação de municípios é a pior de todas. É porque ele fica no último trecho da arrecadação. Dentre os entes tributários com arrecadação própria, quem arrecada menos é o município. E vejam a situação cruel para o município. Quem tem a maior despesa com o cidadão é o município. É por isso que tem essas transferências de União para estados e municípios e do Estado para os municípios. E reforçando, quando há a perda de arrecadação do ICMS, que é um imposto estadual, isso também impacta o município, porque é um percentual, 25% do ICMS que o Estado arrecada, ele repassa para o município. Então, veja, a situação com a pandemia ela está impactando principalmente a arrecadação dos impostos que vão incidir sobre consumo, produção e consumo, né? IPI, ICMS, ISS, e como tem perda de atividade econômica com consequente desemprego, eu vou ter também uma diminuição na arrecadação de impostos sobre a renda. Então, eu vou ter basicamente, né, o atingimento, digamos assim, na perda de arrecadação tributária pela pandemia, a diminuição brutal nos impostos que estão incidindo sobre produção e consumo e sobre renda. E quais são as alternativas na sua avaliação, né? Quais são as estratégias que o Rio pode adotar para poder superar essa crise? Vamos lá, né? Quando se fala, né, em perda de arrecadação, né, a mentalidade, né, que eu acho equivocada é aumentar tributos. Mas olha só, no momento que a gente está vivendo, com perda de receita das pessoas, né, a gente chama de renda das famílias, né? No momento em que as famílias estão perdendo renda, se você aumentar os impostos que incidem sobre produção e consumo, o que vai acontecer? O preço vai ser repassado, as empresas vão repassar este custo adicional para o preço. Então, se você tem um problema de consumo por baixa renda em decorrência da perda de emprego, o dinheiro que você vai obter, ou você vai direcionar para o consumo básico, que é alimento. É remédio, alimento, é aquele consumo de sobrevivência. Então, as empresas que produzem produtos, digamos assim, não é de luxo, né? Por exemplo, um queijo, um presunto, uma cerveja, provavelmente vão sofrer reflexos na perda de consumo. E o que é pior, havendo diminuição de consumo, eu digo que é um tiro no pé do Estado.
o Estado, ao tentar aumentar a arrecadação com aumento de tributação sobre renda e consumo, que, vou fazer um parênteses aqui com você, Sérgio, provavelmente, né, quem não é da área acadêmica deve ter ouvido falar, né, de um pensador francês chamado Thomas Piketty. Ele faz uma análise muito curiosa, que é a base para a tributação no mundo, né? Ele usa vários países no mundo no livro dele, O Capital no Século XXI, e acertadamente fala o seguinte: olha só, todos os impostos, né, eles vão incidir mais ou menos sobre 4 bases. Ou eles vão tributar renda, ou vão tributar produção e consumo, ou vão tributar o capital, ou vão tributar o patrimônio. Se nós fizermos esta associação com o sistema tributário nacional, a gente vai ver que é exatamente isso que acontece. Só que qual é o grande problema do Brasil? Uma vez eu fiz uma palestra, né, no auditório da Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio, e fiz uma pergunta para o auditório lotado. A pergunta foi a seguinte: Sérgio, quem entende que a carga tributária no Brasil é muito elevada, levante a mão. Qual foi o resultado? Todos levantaram a mão, menos um colega de mesa, que também é advogado tributarista. Aí eu perguntei: vocês estão equivocados. A carga tributária no Brasil, se for feita a comparação com o PIB, é uma carga tributária normal, como os outros países ocidentais, inclusive até mais baixa que a de alguns países. Não, espera, a percepção é que é diferente. A gente tem, classe média, normalmente, a percepção de que a carga é elevada, porque no Brasil a tributação incide mais pesadamente exatamente sobre os aspectos mais sensíveis dessa camada social, que é a classe média, que é renda e consumo. Ao passo que a tributação correspondente em comparação com os outros países é muito baixa sobre capital, lucros de capital, né, e sobre patrimônio. Então, veja, a saída, na minha, né, opinião, não adianta você querer recuperar as finanças de estados e municípios, o Estado aumentando o ICMS e municípios aumentando o ISS. Também não vai ser aumentando o IPTU, o município, nem o Estado, o IPVA. Veja, ele tem que ter uma ponderação. Como é que eu vou recuperar a perda na arrecadação com a pandemia? Melhorando a atividade econômica, né? E essa atividade econômica, ela vai ter 2 vertentes importantes, no meu entendimento. Em vez de aumentar, eu reduzir os tributos incidentes sobre os principais produtos que são produzidos e consumidos. Porque eu vou ter uma diminuição em cima da alíquota, mas pelo ganho de escala, pelo volume que eu vou ter de consumo com um preço mais baixo, vai permitir às empresas recuperarem, né, a sua própria economia, a empresa se salvar numa crise, vai aumentar as suas vendas. Aumentando as suas vendas, vai gerar maior arrecadação de tributos. Ou seja, aí o que é possível, doutor Carlos, fazer a curto prazo para que a gente consiga garantir esses recursos para tocar as cidades sem mais impostos em relação a esse peso, possível peso no bolso do cidadão? A curtíssimo prazo, Sérgio, eu acho um pouco inviável, porque a Constituição, né, do Brasil, ela já prevê a criação do imposto sobre grandes fortunas. Só que isso depende de uma lei complementar ser aprovada no Congresso Nacional. E a gente sabe que o processo legislativo, né, principalmente quando envolve lei complementar, ele tem um ritual no Congresso Nacional. Não pode chegar, de repente, né, o presidente da República, em conjunto com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, e juntar, vamos criar um imposto. Bacana. O presidente envia o projeto de lei complementar ao Congresso e ele tem que passar por todo o rito previsto na Lei Complementar 95. Tem que haver a iniciativa, o projeto de lei vai ser submetido às comissões temáticas, vai ser analisado, depois de tudo vai para votação em plenário, aprovou na Câmara, ele tem que ir para o Senado, aprovou no Senado, vai para o presidente sancionar, isso aí demanda um tempo, né? Enfim, mas é um caminho, né, para o médio e longo prazo, a criação do imposto que já existe previsto na Constituição, só não se criou ainda. A segunda opção, essa de curto prazo, é possível sim, aumentar a tributação sobre os ganhos de capital. Mas aí você vai ter, segundo os economistas, né, o mercado se vinga.
né? Você, quando aumenta a tributação sobre os ganhos de capital, você afasta o investidor. Então, nós estamos aqui num dilema muito sério. Por quê? Eu tenho que recuperar a perda da arrecadação, porque o gasto que foi feito e que está sendo feito para enfrentar a pandemia está além da capacidade de Estado, município e União captarem recursos. Outra solução que eu ouvi, né, mas aí eu conversando, que eu tenho formação econômica também, conversando com colegas da área de economia, é que eu já vi, né, na própria, se eu não me engano, foi na TV Câmara também, uma coisa sugerindo, né, que seria viável, neste momento específico, que o Tesouro Nacional usasse a Casa da Moeda para emissão de moeda, né? Eu não sou monetarista, mas me parece que o dinheiro também é uma mercadoria, né? Então, lei da oferta. Se eu jogo muito dinheiro no mercado, esta mercadoria fica abundante. Se ela fica abundante, o preço dela diminui. Eu vou ter uma desvalorização da moeda e o risco, né, de o pior dos mundos, eu ter uma estagflação, que é uma inflação dentro de um período em que você não tem como produzir para suprir a demanda. Então, vejam, a curto prazo, não tem jeito, né? Tem que aumentar a arrecadação. Eu acho que você pode, quando melhorar, né, a flexibilização do isolamento, quando as pessoas começarem a voltar a retomar gradualmente as suas atividades, vai haver a retomada do emprego, ainda que gradualmente, e a retomada do consumo. Então, o que o governo pode fazer? Reduzir um pouco as alíquotas, né, dos impostos incidentes sobre produção e consumo, vai dar um fôlego para as empresas, o preço vai diminuir, porque ele tem que diminuir, não tem jeito. Se você mantiver os produtos neste nível de preços, né, você vai chegar um momento em que as pessoas não vão ter renda suficiente para adquirir a mesma quantidade. Ou seja, ele vai ganhar a mesma coisa vendendo menos. E ao vender menos, ele produz menos. E ao produzir menos, ele precisa de menos empregados. Precisando de menos empregados, ele demite esses empregados. Ao demitir o empregado, eu vou ter menos dinheiro no mercado para efetuar a compra. Ou seja, eu tenho um ciclo vicioso aí muito ruim para a economia. Ao passo que, se você... Hoje, na sua avaliação, como seria a classificação do nosso atual estágio? Levando em consideração a projeção da Covid-19 e a nossa perda em relação a tributos e nossa situação econômica. Como que o senhor classificaria? A nossa curva de desenvolvimento seria isso. Eu vi aí, né, que esse ano está perdido, né? O ano de 2020 pode jogar aí, né, um ano perdido, né? Esquece a existência dele. Daqui para frente é se pensar no PIB de 2021 e o que fazer emergencialmente em 2020 não é para recuperar a perda, Sérgio, é para diminuir a perda. E planejar 2021, né? Exatamente. E aí não adianta, né, ficar briga de poderes e de entes políticos. Tem que sentar, né, um representante são 5 mil e poucos municípios no Brasil, eles têm um presidente, né, da Confederação de Municípios, né, pega esse cara, senta com os 27 governadores, mais o presidente da República e o ministro da Economia, bota todo mundo para conversar, porque a solução ela deve ser produzida consensualmente, né? Então, não tem como eu ter uma solução específica para atender o Estado do Rio de Janeiro sem passar por um ato do governo federal e sem passar por atos dos municípios do próprio Estado do Rio de Janeiro. Então, a solução emergencial, me parece que ela deve decorrer de uma aproximação entre prefeitos, governadores e presidente da República, né? Tem que ser uma saída negociada e que não passe por criação de novos impostos. Eu já vi o ministro Paulo Guedes insistindo com essa tese de recriação da CPMF. É um tiro no pé, é um imposto progressivo, ele tem efeito cascata, isso é ruim a longo prazo, ele resolve o problema no curto prazo, mas é aquele negócio, você vai curar a dor dando uma dose cavalar de Novalgina, mas no longo prazo o cara vai morrer, né? A gente vai curar o sintoma, mas vai matar o doente. Então, eu acho que a solução passa se repensar essa distribuição da carga tributária, que ela se mostrou nociva nesse momento, Sérgio. Por quê? Porque você atingiu a base do sistema arrecadatório, que é a produção, consumo e renda. E os outros dois, as outras dois fatos geradores, que é ganho de capital e patrimônio,
você não tem como recuperar isso imediatamente. Pelo menos um ano para você modificar a alíquota para arrecadar. É um problema sério, né? Muito obrigado mais uma vez, então, pelas suas dicas e Sérgio. sua análise mais específica em relação a essa situação. Tá bom, muito obrigado.